Começou, tá? Pessoal, finalmente partida autorizada, pessoal. Em primeiro lugar, pessoal, bom dia a todos. Bom dia! Nossa, gostei desse bom dia, tá bom? Pessoal, prazer em conhecer vocês. Meu nome é Vinícius, vocês podem me chamar de Vini, tá bom? Hoje estou fazendo função de chefe de trem e vou estar com vocês durante o nosso passeio. Se eu estiver assim um pouco assim, meio tossindo, tá bom? Meio outro, eu peço desculpas, tá? Que eu tava numa viagem essa semana e ainda tem trabalho. Mas como, pessoal, viagem é o tema dessa minha semana, eu vou levar para vocês para uma viagem que não é de minutos, horas, né? E sim, pessoal, uma viagem de décadas. Porque é uma viagem de volta para o passado. E a nossa viagem começa em 1859, quando a Inglaterra recebe uma ilustre visita. Há de um empresário chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, não é? O Barão de Mauá ele já havia construído no Brasil a primeira ferrovia brasileira, que foi a ferrovia Petrópolis do Rio de Janeiro. Ele então viaja para a Inglaterra para fazer um acordo com os engenheiros ingleses, visando a construção de uma ferrovia para facilitar o transporte do café do interior paulista para o Porto de Santos. Com que objetivo? Facilitar o transporte de um produto bastante conhecido da gente, que é o café, não é? E no dia 16 de fevereiro de 1867, os ingleses fundam a primeira estrada de ferro do estado de São Paulo, chamada São Paulo Railway. No mesmo ano da inauguração na Serra do Mar, é criado um sistema chamado Sistema Funicular de Cabos de Aço. Esse sistema funcionava como um sistema pendular de relógio, ou seja, enquanto um trem sobe a serra, o outro trem desce, um servindo de contrapeso para o outro. Aqui do nosso lado já começa o nosso acervo ferroviário. Para começar, temos um carro-bar. É um carro buffet da década de 20 da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Logo atrás, escrito inspeção, carro dormitório, também da década de 20, também da Companhia Paulista. Escrito FEPASA logo atrás, nós temos um carro com 15 bagagens da década de 20. Também da Companhia Paulista. Pessoal, o primeiro carro, que é o carro-bar, ele já foi totalmente restaurado. E a partir do meio-dia vai estar aberto um carro-restaurante. Essa locomotiva verde logo atrás é a Locobrec. A Locobrec é uma locomotiva a vapor inglesa do ano de 1900. Essa locomotiva fazia a tração dos trens na subida ou descida da Serra do Mar no sistema funicular. Este é o carro Cabuse de 1917, um carro tanque da década de 30, vagão, né, perdão, da década de 30. E essa com a frente branca é uma Berkshire. É uma locomotiva a vapor de fabricação escocesa de 1938, utilizada para transporte de cargas. Logo atrás, nós temos a locomotiva mais veloz do Brasil, a V8. A V8 operava na Companhia Paulista. Ela era da década de 40 e eu vou falar porque ela é famosa. Ela bateu o recorde de velocidade de 164 km por hora. Logo atrás, um carro restaurante da Companhia Paulista. Escrito bom, desculpa pessoal, que eu tô viajando, né? Acho que a ressaca da viagem foi brava, né? Parece. Brincadeira. Essa casa é do ano de 1908. Nessa casa funcionava a residência do engenheiro
carro-chefe do nosso pátio. Todo o material dessa casa vem importado. As telhas vieram da França de Marseille, a madeira de pinho de riga da Irlanda e os tijolos que fazem a base da casa são importados e vieram lá na Inglaterra. Esse é o vagão fruteiro da São Paulo Reino. Ali nos fundos daquela casa, onde está aquele prédio grande, é onde funciona hoje a Envio Morumbi. Naquele prédio grande funcionava a fábrica da Alpargatas. A Alpargatas funcionava naquele prédio. Este carro ele é um carro Correios e Bagagens da década de 50 da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Este carro fazia parte do famoso trem azul. Era um trem que saía da Luz e seguia viagens para o interior. Então ele ia para Campinas, São Claro, Maria, Argentina, chegava a ser panorama na ponta do carro. Essa aqui, pessoal, é a pimentinha da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Ela é da década de 1949. E hoje pode-se dizer, pessoal, que hoje eu estou quase um irmão, um dono dela, né? Porque essa semana eu estive lá em Caldas Novas e hoje eu estou parecendo um pimentão, né? Este carro é um carro de segunda classe da década de 20 da São Paulo Reino. Ali nos fundos nós temos o Amoxer, é uma das primeiras locomotivas elétricas do Brasil, do ano de 1921. Este vagão com a letra X é o Serra Breck. O Serra Breck trabalhou no primeiro sistema funicular da Serra do Mar. E esses dois últimos vagões são vagões de manutenção de rede aérea. Rede aérea são esses fios, pessoal, que fazem hoje a alimentação dos trens metropolitanos da CPTM. Pessoal, em 1946 encerra-se o contrato de concessão da ferrovia com os ingleses. Os ingleses, então, devolvem a ferrovia para o Brasil. Então ela é nacionalizada, devolvida ao governo brasileiro e hoje leva o nome de Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, que é o nome mais conhecido até os dias atuais. Desde 92, a operação da ferrovia está nas mãos da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Hoje, a CPTM funciona com o serviço 710, ligando Jundiaí até Rio Grande da Serra. Além dos trens metropolitanos, aqui do lado também passam os trens cargueiros da concessionária MRS Logística, que hoje descem a serra até o Porto de Santos pelo sistema chamado de cremalheira. Pessoal, mas não é apenas para o transporte de cargas que serviu a São Paulo Railway, o transporte do café. Na virada do século de... Perdão, pessoal, eu vou recomeçar de novo, tá? Então finge que eu estou apagando a louça para falar da imigração, não é? Neste ramal que nós andamos, pessoal, é o ramal dos imigrantes. Na virada do século XIX para o século XX, imigrantes de 75 nacionalidades diferentes enfrentaram uma viagem de 3 meses a bordo dos navios com destino ao Porto de Santos. Eles vieram para cá, na verdade vieram para cá, em nome do sonho de emprego, de estudo, também de melhores oportunidades de vida. Eles então ficavam nos navios 2 a 3 vezes no mar e depois desse tempo desembarcavam no Porto de Santos. Após esse tempo, os imigrantes desembarcavam no Porto e subiam a serra do trem para nós estamos hoje. O destino é o prédio onde nós embarcamos, que é o prédio da Hospedaria de Imigrantes do Brás. A hospedaria foi construída em 1888, com a finalidade de embarcar todos os imigrantes que chegavam no Brasil. Ou seja, né, os imigrantes que desembarcavam. A hospedaria foi construída em 1888. Né? Curiosidade, pessoal, essa aqui não é a primeira hospedaria da cidade de São Paulo. A primeira hospedaria era lá no bairro da Luz, próximo ao Campos Elíseos. Campos Elíseos é o primeiro bairro planejado de São Paulo para abrigar os barões do café. Então, para o governo, não ficava uma boa ideia juntar pessoas estrangeiras com barões do café. Então, o terreno da hospedaria adquirido em 1884
As obras iniciam em 1886 e o prédio é inaugurado em 1888. O primeiro imigrante que chega é um português. E o último imigrante que chega em 1979 é um coreano. Então, pessoal, os imigrantes, eles passavam pela vistoria de malas, passaportes, documentos, tomavam as vacinas contra as doenças diretas e depois de 40 dias eles seguiam para o interior para então trabalharem nas lavouras de café. Pessoal, agora explicando para vocês da nossa composição. Aqui na frente nós temos a Matilha. A Matilha é uma locomotiva do ano de 1922. Ela foi fabricada pela Baldwin Works na Filadélfia, nos Estados Unidos. Assim como os imigrantes, ela veio de navio para o Brasil. E ela se embarcou primeiro no Rio de Janeiro, onde ela fez as obras do Aterro do Flamengo e desmanche do Castelo do Rio de Janeiro, até o ano de 1930. Em 1937, ela tem a sua bitola trocada de 1,40 m para a atual 1,60 m. Bitola, para quem não sabe, pessoal, é a distância entre um trilho e outro. Só esperar um pouquinho por conta dos trens, né? Então, pessoal, na década de 40, ela veio fazer serviços no pátio do Brás, da Luz e da Moca. Então, ela segue viagem para Cachoeira Paulista, onde ela encerra as atividades em 1962. Hoje, pessoal, ela foi restaurada e hoje funciona no seu modo original, que é queimando lenha e fervendo água. Para a locomotiva estar disponível para esse primeiro passeio do dia, que é o passeio das 11 da manhã, né, o fim das 11, do Adoniran Barbosa, né, o maquinista acende ela às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, ela abastece água, ele abastece água, abastece lenha. Então a locomotiva funciona como uma panela de pressão. Ela precisa pegar pressão para as 10h30 já ir para a plataforma para realizar os passeios do dia. Então precisa uma grande antecedência para sair com a locomotiva. Que hoje puxa um carro de correios e bagagens de 1914. Este carro que nós estamos, que é um carro de primeira classe de 1886, que transportou os barões e baronesas do café. Então, por favor, se sinta com os barões, né, e baronesas do café. E lá nos fundos nós temos um carro reservado de 1928. Naquele carro não eram vendidas passagens para ele. Ele era para ocasiões especiais, como transporte de presidentes, engenheiros da ferrovia, governadores, senadores políticos e de vez em quando utilizado para locação de velório. Mas hoje fiquem calmos, tranquilos, tá, pessoal? Hoje não tem espírito para puxar o nosso pé não, né? Naquele carro foi transportado o corpo do nosso escritor Alcântara Machado, que hoje dá nome à Rádio Oeste, e ele é autor do famoso livro Brás Vestido Barra Funda, tá? Bom, pessoal, todos nós que trabalhamos aqui no trem, eu, Amando, Herbert, Pedrão e Sejão, que são os nossos dois maquinistas, a Karina, a Sandra na bilheteria, o pessoal do pátio, aqui nós não somos empregados da ferrovia, aqui nós somos a ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A BPF foi fundada na década de 70 por preservar todo o material ferroviário existente no país. Todos nós aqui no trem somos voluntários. De dia de semana temos nossas atividades como trabalho e estudo. Né? Ainda não o estudo por conta das férias, lógico. E durante fins de semana e feriados damos um pouquinho de tempo para dedicar à memória ferroviária. Hoje, pessoal, temos que dar parabéns à visita de vocês. Infelizmente, pessoal, a gente não conta com a ajuda do governo. Então, quem faz a preservar a ferrovia são vocês. Esse bilhetinho que vocês têm em mãos, que representa a passagem, a viagem do trem, é a nossa verba operacional. É essa receita que hoje ajuda a mostrar os trens. Portanto, uma salva de palmas para vocês, né? Ajudando a gente a manter a memória ferroviária e a história de São Paulo e do Brasil também. Vamos imaginar que estamos em Santos na década de 50. Vamos subir a serra em direção ao Brás.
Para isso, vou pedir para vocês manterem seus bilhetinhos em mãos. Porque na ferrovia, quem não tem bilhete é clandestino. E clandestino eu vou ser obrigado a jogar pela janela.